todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje eu trouxe um texto do livro Fonte Viva para que a gente faça essa pequena reflexão antes de iniciarmos a palestra. O texto é o Vigiemos e Oremos. E esse texto se refere à passagem de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, onde Jesus diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E seguimos falando da seguinte forma: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes das nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates, dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Com essa pequena reflexão, pelo Espírito do Emmanuel, eu convido a todos para fecharem seus olhos, tomarem uma respiração profunda, Emmanuel, ele nos lembra nesse trecho que a gente renasce na Terra com forças desequilibradas do nosso passado para as tarefas do reajuste. E isso nos convida a olharmos para a vida de um novo lugar, sob um novo olhar. Nem tudo que vivemos é acaso. Nem tudo que nos desafia é castigo. Muitas das vezes são oportunidades, intervenções da própria lei divina nos conduzindo ao crescimento. E talvez seja justamente isso que possamos compreender hoje como uma enxertia divina, quando Deus, com sabedoria, permite que experiências que vêm não para nos parar, mas para nos transformar. Então a prece que eu faço agora é para que Deus, nosso grande Pai,
de infinita bondade e sabedoria, o motivo pelo qual nós estamos hoje reunidos aqui em nome dele. Que a gente possa agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui presentes para mais um encontro, para mais um momento de aprendizado e renovação. E nesse instante, que a paz do Senhor nos envolva neste ambiente, acalmando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, silenciando todo o ruído interno que ainda carregamos no nosso dia, da nossa semana. Que possamos, pouco a pouco, soltar as preocupações, as tensões, os pensamentos que nos distraem, que a gente possa nos permitir estarmos verdadeiramente aqui, agora. Que os bons espíritos, amigos dessa casa, benfeitores dessa casa, possam nos envolver com serenidade e amparo, preparando o nosso íntimo para receber não apenas palavras, mas compreensões que toquem a nossa alma. Que abra-se em nós uma escuta profunda, não apenas com os ouvidos, mas com o coração. E que cada ensinamento nos encontre e encontre espaço dentro de nós, para que possamos refletir, sentir e, acima de tudo, permitir a transformação. E se existirem em nós dores, resistências, inquietações, que possamos acolhê-las com mais consciência e enxergar nelas oportunidades de crescimento que a vida nos oferece. Abençoa, Senhor, todos aqueles que aqui estão, nos dois planos da existência, e inspira com luz e clareza as palavras que serão compartilhadas nessa noite pela nossa palestrante. Que possamos sair daqui um pouco mais leves, mais conscientes, mais próximos daquilo que viemos aprender. E que assim seja. Hoje nós estamos recebendo Adriane Viola Bacarim, que é filiada à Sociedade Espírita Francisco de Assis. Adriane é graduada em Administração de Empresas, Direito e Psicologia, pós-graduada em Psicologia Analítica e Prática Clínica em Espiritualidade, mestre em Literatura Comparada, coordenadora de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, apresentadora do programa Iluminação, do programa Consciência e Cura, do Momentos com Joana, articulista do Jornal de Estudos Psicológicos de Londres e palestrante. Hoje ela vem falar para a gente sobre a enxertia divina, as oportunidades de transformação que Deus nos oferece. Seja bem-vinda, Adriane. Só vou dar mais um recadinho antes de deixar o púlpito para você, Adriane. Nós estamos nos últimos momentos da nossa campanha da Páscoa Solidária. As doações em doces se encerraram hoje, mas até segunda-feira as doações em Pix ainda estão sendo válidas, porque as compras serão feitas durante a semana. Então, aí, quem sentir no coração de estar auxiliando nesse trabalho, nesse movimento solidário de
deixar doce a Páscoa de muitas crianças da região norte e fazer a sua doação, por favor, tem aqui o código do Pix, acho que ali na recepção também tem, ou vocês podem pedir aí para os trabalhadores da casa também que podem estar auxiliando vocês. Agora sim, Adriana, seja bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde, queridos. A proposta que a Larissa trouxe foi tão bem organizada que facilita muito, né, a nossa ideia, porque a gente chega agitado da rua, das coisas da vida, dos problemas, e é tão bom quando você tem uma abertura que te coloca no lugar onde você está. Porque às vezes a gente está aqui de corpo, mas a mente está em outro lugar, né? Então é bem importante as aberturas, né? Esse momento de reflexão previamente, antes das nossas considerações um pouco mais estendidas. Eu queria saber se aqui tem alguém que está pela primeira vez. Não. Se tem alguém aqui que não estuda, vem na palestra, mas não estuda, tá bom. Eu pergunto sempre, não é para constranger ninguém não, tá? É só para que a gente explique um pouco mais. Porque às vezes a pessoa não conhece alguma coisa, algum termo, então a gente amplia um pouco mais o conhecimento, tá bem? Bem-vindo, tá? Olha só, a questão da enxertia, uma palavra assim que a gente não usa muito no nosso dia a dia, aparentemente, porque ela é uma questão muito comum na realidade. Quem aqui conhece ou é da área de produção, ou da área rural, ou já passou por isso quando criança, ou conversa com alguém que foi dessa área? Tem alguém que conhece essa área de plantio, agricultura, alguma coisa do estilo ou não? Tem? Tem. Então a palavra enxertia, a senhora conhece bem, né? Enxertia, ela é uma prática utilizada pelos agricultores para melhorar o fruto. Eu já vou falar disso com mais detalhe, mas só para que a palavra fique solta, né? Mas a gente também recebe uma enxertia divina, tá? E aqui a gente vai tentar discutir, vai procurar trazer com um pouco mais ênfase a questão das oportunidades a partir da enxertia divina, tá? Da onde que eu tiro isso? De uma proposta de Paulo de Tarso, né, um trecho que ele cita no Evangelho de Romanos 11, 23, e que Emmanuel, na obra Fonte Viva, a obra que a Larissa trouxe para a gente na abertura, no capítulo 78, ele amplia, ele aprofunda. Porque Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que vem pela psicografia de Chico Xavier, ele tem uma característica interessante de pegar um trecho do Evangelho e desdobrar. Né? A gente pode fazer isso, inclusive ele mesmo nos autoriza, vamos assim dizer, com aquilo que a gente conhece. Porque o Evangelho, sendo um repositório, sendo algo de domínio público, cada qual que for fazer a leitura vai conseguir trazer algum tipo de interpretação, baseado naquilo que tem como conhecimento pessoal, como vivência de vida. Porque todo conhecimento, ele é interessante, porque ele nos leva e nos mantém numa proposta muito limitada, por maior que seja o conhecimento. Né? Porque, por exemplo, situações tidas como coisas que eu estudo na academia, quando eu entro na vida prática, aquilo às vezes pode não servir muita coisa. Ao passo que alguém que seja fora do contexto das academias pode ter um conhecimento que aquilo é extremamente valoroso. Então, essa miscelânea de informações, aquilo que nós somos, compõe as nossas interpretações. Então ele diz que não há quem seja o único a interpretar, portanto ele traz uma proposta, ele traz uma ideia. E aí o texto que é dito, que é comentado, é esse que está na tela aqui. Se não permaneceres na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar.
Vou fazer um comentário aqui nessa primeira parte da frase. Olha que interessante. Se não permanecer na incredulidade. Então, se não permanecer, nós às vezes estamos na vida, olhando para as coisas da vida, mas somos muito incrédulos a muitas coisas. Somos incrédulos naquilo que pode vir como um adendo do divino, um adendo da vida, algo que a gente recebe da vida, recebe de Deus, mas nós somos muito incrédulos, principalmente na capacidade que nós temos de transformação. E se a gente se mantém no contexto da incredulidade, pouca coisa se faz. Porque a experiência da vida que a gente vai tendo é que espíritos superiores, espíritos valorosos, não violentam o nosso livre-arbítrio. Então, se a gente muda o contexto de credulidade, se a gente se altera, nós fazemos as ações por nós mesmos. Mas olha que interessante a frase. Se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ou seja, eu deixo de ser incrédulo e nessa hora haverá um enxerto. É nessa hora que vem algo para nos permitir ficarmos melhor. Vou colocar aqui, mas já vou voltar na frase. A gente estava comentando sobre o que é um enxerto, né? O enxerto é o quê? Emmanuel usa de uma metáfora agrícola. A metáfora é assim, você pega uma história e faz uma comparação, né? E aí a enxertia, o enxerto é uma técnica que faz para você melhorar uma árvore. Então, como está na imagem ali, né? Aqui, você pega e faz uma fenda no caule da árvore antiga ou da planta antiga e você enxerta ali algo que é de fora, mas com o intuito de melhoria. Ali ele mostra exatamente como eles fazem. E aí as plantas, as flores, os frutos, seja o que for, ela tem um up, ela cresce nesse sentido, ela se melhora. Eu me recordo de ouvir muito a fala do meu pai, quando eu era criança, de dizer para os vizinhos, às vezes uma árvore pequenina, a estatura dela bem pititica, mas ali já tinha frutos. E as pessoas diziam, como que a tua planta está dando árvore, a tua árvore tão pequena já está dando flores, já está dando fruto. Aí ele dizia, essa é de enxerto. Então é quando você dá uma melhoria, um acréscimo, você dá um estímulo para que aquela experiência fique melhor ainda. Ok? Então eu vou voltar para o texto. Ó. Então nós seremos enxertados quando a gente sair da incredulidade. Porque Deus é poderoso para nos enxertar, para acrescentar algo. Tá? Então eu quero que vocês fiquem com essa frase. Que isso acontece na nossa vida. Então na enxertia, esse ramo mais nobre é colocado no árvore para que ela produza frutos melhores, como a gente já comentou. E Paulo usa essa imagem para falar da vida espiritual. Porque aqui, para nós, no momento, o que interessa é a vida espiritual. Nós não vamos falar aqui de plantas, né? Por mais que às vezes seja do nosso interesse ou que a gente vai trabalhar assim. Mas a vida espiritual é algo que cabe a cada um fazer o seu trabalho, cabe a cada um estimular, viver a experiência dos seus próprios recursos, mas Deus vem e cada momento em que a gente faz uma abertura, ou seja, a gente abandona a incredulidade, a gente acredita, né, nessa intervenção divina, Deus vem e aperfeiçoa aquilo que nós somos. Ele lapida aquilo que nós somos. Ele nos torna melhor. Os frutos que nós vamos trazer, os frutos que nós vamos produzir a partir daquilo que nós somos, porque a gente sempre reconhece uma árvore pelos frutos, eles serão melhorados na medida em que a gente permite que esse trabalho comece a ser feito. Então, quando que isso acontece na nossa vida? Quando a gente já tem ali um certo conhecimento, quando a gente tem uma certa experiência, quando a gente começa a fazer uso da razão. Então, o conhecimento no sentido
como a maioria de nós faz aqui. É aquele dia que você tem aqui marcado, por exemplo, que você vem na casa espírita, que você vai estudar o Livro dos Espíritos, que você vai estudar o Evangelho ou qualquer outra obra que esteja à disposição, ou quando você procura uma live, quando você procura algum tipo de conteúdo de valor agregado, né? Porque não é qualquer conteúdo, tem que ser algo valoroso, e que você traz para si conhecimento. Então eu começo a ver a vida por um outro ângulo, eu acrescento aquele conhecimento que eu tenho a outros conhecimentos. Quando eu em casa pego uma obra, pego algum livro, vou por mim mesmo lendo, tirando algumas conclusões, anotando, estudando, né? Então o conhecimento, seja ele adquirido pela fala de alguém, pela leitura, ou por nós darmos aula, porque eu não sei se vocês sabem, ou se já tiveram oportunidade, a gente aprende muito mais falando do que escutando, né? Isso aí a própria neurociência já descobriu, já interpretou, que quando a gente fala, a gente elabora melhor o conteúdo e a gente assimila melhor. Porque a Larissa também comentou que as coisas, elas não podem ser só de palavras. Elas têm que ter sentido na nossa vida. E quando faz sentido, a própria palavra, o sentido, traga para o sentimento. É aquele momento que a gente diz, tá, agora eu entendi. Coisa que eu estou estudando, mas só agora eu entendi. Porque existiu aí um momento que a experiência, que é o ponto 2, trouxe para a gente uma bagagem suficiente para entender aquele conhecimento, para que ele não fique só na parte cognitiva. Sabe o que é a parte cognitiva? É a capacidade de interpretar. E a capacidade de interpretar e assimilar um conteúdo, ela também se expande. Antes eu li um texto, entendi uma parte do texto. Daqui a pouco eu leio, ampliou. A mesma parte, ela amplia, ela cresce, ela igual o fermento do pão, né? Quando a gente faz o pão, ele vai crescendo com o tempo. E vai crescendo com a nossa dedicação. Vai crescendo com o empenho que a gente traz para viver aquela experiência. Então, conhecimento, experiência e a razão, um item extremamente importante. Porque dentro da mesma proposta, veja, vamos observar uma criança na nossa vida, quem tem oportunidade de conviver ou teve, vai notar que a criança, quando ela tem uma fase iniciante, ela está numa fase lúdica, uma fase ainda um pensamento mágico, ela acredita nas fantasias, ela acredita nas histórias que as pessoas contam, ela não consegue por ela mesma analisar se aquilo é algo que faz sentido, que é algo que, agora eu entendi. Não, ela não consegue fazer isso ainda. Mas com o passar do tempo, ela consegue ter uma razão suficiente e necessária para entender que aquele conhecimento, aquela experiência produz um efeito dentro dela. E veja que interessante, que bonito isso, porque o espírito, ele vai vivendo isso e tudo vai crescendo e ampliando. Então, em cada encarnação, cada experiência, esse cabedal, esse repertório, vamos chamar assim, ele amplia. E nós vamos ficando cada vez mais potentes, mais passíveis a enxertia. Ou seja, quanto mais nós crescemos nesse sentido, mais Deus diz assim, bom, agora a Laís está preparada para colocar mais uma questão na vida dela. Porque até então ela estava fazendo um trabalho da qual ela acreditava, que ela não era capaz de fazer. No entanto, agora ela se permite, ela consegue dizer, eu posso fazer, mesmo com o meu jeito, com a minha maneira de se expressar. Então, nessa forma, eu me coloco à disposição para receber algo que vem de fora e acrescenta, ou seja, torna os frutos ainda melhores, né? Um outro ponto, Deus oferece recursos de transformação espiritual constantemente. Nessas horas, nós recebemos, por exemplo, ideias superiores. Vocês já ouviram falar do insight? A palavra insight? Ou então, o estalo que dá
quando você diz, ah, tá, agora caiu a ficha, entendi, né? Isso aí é algum tipo de ideia que vem do campo superior. Claro, se você for estudar as ciências fora do contexto espiritualista, as ciências materialistas trazem com outras explicações, mas para nós aqui é isso, é essa intervenção, esse atravessamento que a gente tem das ideias superiores, porque, já diriam os filósofos, né, em especial Sócrates e Platão, de que havia um mundo das ideias. Eu digo Sócrates e Platão porque um fala e outro escreve, né? Então eles são dentro dessa proposta dual. O mundo das ideias existe e o mundo aqui é uma cópia dele. Olha que interessante. Então, o mundo das ideias, ele é uma ideia ampliada. Certa vez aconteceu comigo algo bem interessante. Eu vou usar esse exemplo para explicar essa parte das ideias ampliadas. Eu sonhei que eu estava fazendo um trabalho, uma palestra, e era tão interessante a sensação que eu tinha, porque a ideia fluía tão claramente que eu pensava, nossa, faz tanto sentido isso, eu estou entendendo numa clareza, aquilo fluía como a água flui, né, da fonte, exatamente como a água na torneira aberta. Aquilo, uma beleza, nada interrompia. E foi interessante porque no momento em que eu estava desperta, a fluidez do pensamento naturalmente não era o mesmo. Por quê? Porque encarnado tem a experiência do bloqueio da matéria. Eu vou falar disso também. A gente bloqueia muitas coisas por conta do medo, por conta da insegurança, por conta do mas eu ainda não estou preparado para isso, não vai dar, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais estudo, eu preciso, então eu vou colocando uma lista de coisas e deixando sempre para depois. Então, essa questão do aspecto material, ela é sim uma barreira, mas é uma barreira importante, porque se eu tenho algo muito fluido, qual que é o esforço que eu vou fazer? Então eu preciso ter essa barreira, porque essa barreira sendo vencida, o mérito, vamos assim dizer, é tudo meu, porque fui eu que trabalhei para isso. Eu me dediquei para suplantar a experiência da matéria. E a matéria é aquilo, ela questiona, tem a experiência do egoísmo, que é um ponto que pega muito, tem a experiência do orgulho, e assim nós vamos seguindo, nós vamos vivendo, nós vamos trabalhando sempre com essa barreira. Então, as ideias superiores, elas vêm. Além disso, as oportunidades de crescimento e as experiências educativas, elas estão em toda parte. Então, tá nesse exemplo que a gente deu, tá lá no contexto da família, com aquele parente difícil, né, que normalmente a gente tem uma relação, a gente tem uma conexão com essas pessoas. Está lá naquele colega de trabalho, naquela prova que a gente não consegue passar, quando estuda, mas não consegue passar na prova, né? Ou então tem que se dedicar ainda mais para isso. Então, as oportunidades de crescimento, está tudo posto aí para que a gente viva isso. Mas Emmanuel, nesse capítulo, ele vai dizer que tudo isso está posto para que haja uma ocorrência, tem uma questão que a gente vai precisar fazer, que é a experiência da nossa sublimação para a vida eterna. Que a palavra sublimação, ela vem dessa ideia de que algo foi transposto, ele foi suplantado, ele foi vivido para além. Então, a sublimação é quando nós, apesar de estarmos na carne, apesar de termos os bloqueios e todas as situações contidas no contexto da encarnação, a gente consegue sair disso e sublimar as ideias, né? Então, esse é um ponto. Então, como é que a enxertia acontece na vida real? Vamos trazer uma coisa bem prática. Tá, Adriana? Entendi o contexto que você falou, beleza, mas na prática funciona como, né? Ela chega de muitas formas. Ela vem pela uma conversa edificante, um toque que alguém vem e faz, né? Faz um comentário. Eu estou conversando com alguém aqui do contexto, eu estou com a Rose, minha amiga de longa data. Encontro com a Rose
tem aquele olhar dela de observação, que ela é muito observadora. Aí ela faz um comentário e eu, nossa, eu estava justamente pensando nisso. Nossa, você agora falou um negócio, me conectou com uma ideia que eu estava lá atrás. Então essas conversas, esses momentos em que a gente está atento para isso, é a enxertia. É quando Deus vem e pelo trabalho do outro, Ele se utiliza de nós mesmos para que Ele se faça presente. Porque Ele poderia vir até nós de outras formas, não é? Com certeza, Ele é todo poderoso, Ele pode tudo. Ele pode o que Ele quiser. Mas como Ele tem esse viés educativo, né, esse viés pedagógico, e a gente tira isso por base o próprio Cristo, né, que é a representação máxima que a gente tem do divino, a ideia da educação se faz por nós, para que nós nos ajudemos uns aos outros, pela ideia da reciprocidade, a ideia da fraternidade, a ideia de colaboração. Então vai usar um de vocês para vir falar uma coisa que vocês talvez nem se deem tanta conta assim na hora, mas que para mim fez todo sentido. Então, uma conversa edificante. Ou um livro que eu li, um livro que alguém indicou, que alguém disse, olha, esse livro você vai gostar, eu acho que tem a ver com aquele assunto. Ou que está ali na prateleira, que está lançando em algum momento um livro, pode vir com alguma informação. São exemplos, né? São vários que a gente tem, só para a gente pegar na parte prática, para a gente pensar. Uma experiência da vida, nossa, como as experiências da vida nos ensinam. Pensa, como que é? Eu estava me preparando para vir para cá e me veio um contexto do Evangelho e do Espiritismo na minha cabeça, que é: o homem precisa conhecer a sombra para dar valor à luz. O homem precisa conhecer a doença para dar valor para a saúde. A experiência da vida é isso. Se a gente não tem, se a gente não passa, a gente não valoriza aquilo que sempre esteve diante de nós. Então, quando a gente está na experiência sombria, simbolicamente falando da vida, está passando por uma doença, por exemplo, pela morte de alguém, ou pelo distanciamento, é nessa hora que a gente começa a pensar: puxa, essa pessoa esteve tantos anos junto de mim, eu nunca valorizei. Não é para punir, não é um castigo, é para a gente despertar. Então, as experiências da vida vêm para fazer com que exista ali um crescimento. Porque, da mesma forma que a enxertia faz uma inserção de algo de fora para o crescimento, tem muitas outras técnicas que também promovem o crescimento, como, por exemplo, a poda, né? Vai podando para que os galhos cresçam mais ao encontro da luz e, portanto, a árvore tenha um ganho de estatura e, com isso, os frutos também se tornam melhor. Tem, por exemplo, a inserção do adubo, que é a experiência da vida, vamos chamar assim. Então, tudo isso vai trazendo propostas de crescimento. Outra questão, oportunidade de servir. Então, a Larissa comentou no início, né, aquela questão para a gente ajudar. De repente, eu não posso ir até lá e entregar aquele mimo para as crianças, para as famílias, naquele período da Páscoa, né? Pode ser que eu não tenha essa oportunidade, eu não possa ir, ou eu também não desejo, mas eu posso sentir a oportunidade de ofertar de alguma maneira. Ou eu posso vir aqui e fazer algum tipo de trabalho, eu posso ir em outra atividade, e então a oportunidade de servir é nessa hora que vem o impulso divino para que a gente tenha um crescimento maior. E o sofrimento, ele traz para a gente tanto conhecimento, tanta condição, e aí com isso nós vamos crescendo. Agora tem uma questão muito bacana de pensar. Quando ele pega a metáfora da árvore, a metáfora da planta e que faz a enxertia, a planta, ela não pensa. A planta, ela é inconsciente, mas nós somos uma árvore consciente. Nós temos a capacidade de pensar, né? Ele coloca entre aspas, naturalmente,
né? Não é que a gente seja uma árvore, literalmente, mas nessa representação nós temos consciência. E por ser consciente, nós podemos aceitar a intervenção divina, mas nós também podemos rejeitar a intervenção divina, né? Nós podemos, é do nosso querer. Porque eu posso vir no centro espírita por anos, né? Eu mesmo estou desde meus 15 anos. E eu posso sempre ouvir aquilo como algo que eu me acostumo. É tal qual uma torneira pingando na nossa casa. Sabe quando ela começa a pingar? E você se acostuma tanto com o barulho que você nem escuta mais. É mais ou menos assim. Se a gente vem na casa espírita ou tem oportunidade de trabalho ou qualquer outra coisa, mas aquilo não nos toca, é igual a torneira pingando. Eu já nem escuto mais. Eu fecho meus ouvidos, eu digo, eu já sei esse assunto. Estou lá na palestra de novo, esse assunto. Vai de novo falar desse assunto, não tem nada para me acrescentar. Eu fecho meus ouvidos. Então nessa hora eu rejeito, mesmo estando aqui. Veja como a gente é. Porque a gente se acostuma com aquilo. O ser humano, ele sobreviveu sempre pela capacidade incrível de se adaptar. A gente se adapta a tudo. A gente, quando tem criança pequena, é interessante, porque a gente se acostuma com o barulho deles, né? E aí, a hora que faz silêncio, que você fala, opa, aconteceu alguma coisa, vamos lá atrás, o que está acontecendo? O silêncio que é diferente. Então, a gente se acostuma com as coisas. E o acostumar-se com as coisas nos leva à acomodação. A gente fica acomodado no casamento, a gente fica acomodado com os filhos. O filho está aí todo dia, então a gente mal fala com eles, mal conversa com eles, porque eles estão ali. A gente se acomoda na nossa profissão, a gente se acomoda com a gente mesmo, então a gente não se dedica. É nessa hora que a gente rejeita, entende? Então, por mais que as coisas estejam à disposição, eu não acato aquilo. Então, ele falou lá no texto a questão da incredulidade, né? A falta de crença naquilo que pode ser transformado. Então, eu olho para mim como eu não tenho mais conserto, não tenho mais o que fazer. Atinge meu nível máximo nessa vida, não cresço mais. Então, isso é porque eu entro no campo da incredulidade. Eu entro numa proposta pessimista, negativa da vida, e eu deixo de me dedicar. Eu deixo de podar, eu deixo de pôr adubo, eu deixo de fazer o que está no meu alcance para melhorar aquela experiência. Mas ainda tem outro ponto, que é a questão do egoísmo. Esse ponto, segundo o próprio Emmanuel, e ele fala numa outra obra, que nós temos duas chagas. O que são as chagas? Né? São as feridas abertas. Nós temos duas chagas. A humanidade tem duas chagas: o egoísmo e o orgulho. O egoísmo é o adoecimento da experiência de ego. Não quero trazer palavras muito complicadas não, mas só para a gente entender. O nosso espírito, que é o que... Corrija a frase. Nós somos espírito, tá? E para que o espírito passe pela experiência na vida, na encarnação, ele precisa de um corpo material, porque o nosso nível de evolução abarca o corpo material. Segundo Allan Kardec, em A Revista Espírita, ele explica que quanto mais evoluído é o espírito, mais sutil é o corpo que ele precisa, tá? Mas a gente tem aqui um corpo material denso ainda, diante do nosso nível de evolução. Aquilo que é representante psíquico da nossa vida atual, a gente chama de persona, personalidade atual. E isso é a experiência de ego. Então, quando a gente escuta aquela frase que diz assim, que a gente precisa combater o ego, ela não é uma frase correta no ponto de vista de que se eu rompo com a experiência de ego, que é uma estrutura psíquica, que avalia o dia, que é quando a gente acorda de manhã e fala, hoje é sábado, hoje eu tenho trabalho lá na Casa São Francisco, hoje é segunda-feira, tenho que estar 8 horas em tal lugar porque eu vou ter uma reunião. Quem faz essa mediação é o ego. Então, se eu tiro o ego, rompo com a experiência de ego,
o inconsciente invade o meu sistema psíquico e eu entro em crise, um surto, e não retomo mais. Que é o que acontece nos casos de esquizofrenia. Fica claro? Se não ficar, por favor, eu explico de novo. Então não é o ego que eu tenho que combater, mas o egoísmo. Quando o meu ego está doente, é o problema. Então é quando eu começo, e Allan Kardec até fala isso, né? Mas eu vou voltar aqui, deixa eu pegar uma outra parte. Quando eu começo a supervalorizar aquilo que eu tenho no contexto da vida, né? E não presto atenção na parte espiritual. Então, quando eu começo a estimar as coisas sem as supervalorizar, considerando que o tempo as modifica, as destrói, as consome, é a melhor conduta. Então, eu vou cuidar do meu corpo? Com certeza, meu corpo é importante. Ele tem que estar saudável, tem que me alimentar bem, fazer exercício, dormir o suficiente, cuidar da estética, por que não? Desde que aquilo não nos leve a um lugar em que, em detrimento do espiritual, eu viva a experiência material. Então é o que está dizendo aqui o meu amigo Marlon Reida, escreveu isso nessa página no livro Refletindo a Alma. Então eu valorizo as coisas, mas eu não supervalorizo, não é um supra-assunto. Então, além disso, quando se está fixado somente em coisas, a gente passa a estagiar nessa infância espiritual. Lembra a fase da razão? A gente não atingiu ainda a fase da razão, não consegue raciocinar bem, porque a gente está na fase da infância, que a gente acredita em fantasia, acredita em coisas que os outros nos contam. E aí ele vai dizer que isso é uma ilusão que se mantém em torno das posses, aquilo que se tem, como se o nosso valor tivesse baseado naquilo que se tem. Então ele está dizendo aqui que a gente pode abrir mão das posses, não se permitir ter ou coisa do tipo. Claro que isso é uma outra discussão em que valeria a pena a gente falar mais disso, mas em resumo, na realidade depende de como você se utiliza das posses. Como você se utiliza das posses? Como que você leva isso, né? Então, é uma ilusão que se mantém em torno das posses, que pode se transformar em dor e angústia quando a realidade se apresenta. Não apenas em relação ao ter, mas também no que diz respeito a determinadas sensações do prazer, que nos relacionamentos, nas afeições, nas posições de destaque, ou seja, no poder, né, no status, na exibição de títulos e valores que trazem um apego ao eu transitório. O eu com letra minúscula está falando da experiência egóica. Então, o egoísmo é viver tudo que está posto no campo do hoje, mas adoecido, descompensado, desproporcional, entende? Então você pode estar cultivando a sua vida num contexto material saudável e vivendo com muito mais ênfase o aspecto espiritual. Porque se a gente não regula essa equação, a gente passa a viver a experiência do egoísmo. E olha o que Allan Kardec fala na questão 919. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque ele deriva da influência da matéria. Uma pessoa me perguntou essa semana, por que a gente esquece que a gente é espírito? Por conta disso, por conta da influência da matéria, que ainda para nós é muito poderosa. Considerando que o nosso corpo ainda é muito denso, muito pesado, a força atrativa no contexto da Terra é para nós mais sedutora, vamos assim dizer. É uma tendência que a gente tem, é algo viciado. A gente vicia a olhar isso, né, usando essa palavra. Então ela é difícil de desenraizar, mas não quer dizer que ela não seja possível. Aliás, ela super é possível, tanto é que a gente está aqui para isso. Porque se não fosse isso, qual que é a lógica da reencarnação? Né? Não teria lógica nenhuma. E como Deus é soberanamente justo e bom, e Ele traz perfeição e todas as outras características, jamais Ele ia criar algo que fosse imperfeito. Então está tudo certo assim. Então o egoísmo é quando a gente dá muita importância à personalidade, quando a gente valoriza muito o eu com E minúsculo. Muito essa parte.
E ele se assenta, então, na importância da personalidade. E aí, Allan Kardec faz um comentário. Olha esse comentário dele, que fantástico. O espiritismo bem compreendido. Então, não é um espiritismo assim que eu ouvi falar, que eu entendi, mas não entendi muito. Bem compreendido, aquela questão da dedicação mesmo. Bem compreendido mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece e, de certo modo, diante da imensidade. Olha, deixa eu pegar uma referência aqui. Vamos imaginar a cena, né? Que essa tampinha aqui é como se fossem os problemas da minha vida. E eu tenho tantos, né? A gente tem tantos, esses são os problemas da nossa vida. E então a gente está olhando para isso e estamos tão inseridos nos nossos problemas. Eu não vou pôr o dedo que é para não se contaminar a tampinha. Mas imagina a cena, você é uma formiguinha dentro dessa tampinha, andando de um lado para o outro. Você não enxerga nem a saída, porque você fica andando aqui, andando aqui. Então é como se o mundo para você fosse só o que está contido aqui, só o que você enxerga aqui. Então teu mundo é verde, o teu mundo é limitado, o teu mundo ele é assim algo tão difícil que você não consegue imaginar sequer. Você fora desse contexto, é a tua bolha, tá? A nossa bolha, a gente vive na bolha, isso é verdade. O que o Espiritismo vem? Ele vem, pega aquela formiguinha e tira ela daquele contexto. Então é como se a formiguinha cresce e olha daqui para lá. E aí ele diz, mas gente, era só isso que eu estava vivendo? Só dessa forma? Então eu não preciso mais ficar preso nisso. Então o que o Espiritismo faz? Quando ele é bem compreendido, não é qualquer questão. Ele te levanta do contexto e ele faz você olhar para as tuas experiências do mundo e você relativiza elas. Elas ficam menores. Ou seja, a experiência espiritual e a experiência do viver, a experiência da reencarnação e todo o processo é muito mais do que essa experiência pequena. O que você é muito mais do que o trauma que você viveu na experiência do passado. Porque às vezes a gente fica como se a nosso mundo fosse o trauma só. Como se o nosso mundo fosse o nosso limite, fosse só aquela problemática que a gente tem na família, fosse só aquilo ali. A gente fica rodando em círculo. Então o Espiritismo faz esse amplia, calma, essa é uma experiência, ela não é tudo. Então o que você viveu, o teu trauma, a tua experiência, ela é uma parte que fala de você, sim, porque, como a Larissa comentou no início, o contexto das nossas encarnações são solidárias entre si. Então eu vou reencarnar num contexto familiar que eu tenho dificuldades talvez com alguém lá, né? Que eu tenho questões para resolver com aquelas pessoas. Então pode ser que seja desafiador, assim, ninguém está dizendo que não é. Só que aí quando você encara com essa distância, o problema fica pequeno. Tem uma imagem, que pena que eu não lembrei de colocar ela, mas ela me veio na cabeça aqui. Tem uma imagem que eu amo, Jesus Cristo no morro, sentado lá em cima, olhando a cidade de Cafarnaum embaixo. Imagina a cena, ele lá em cima, no morro, e a cidade lá embaixo. É extremamente essa representação, né? Quando você se eleva, quando você se coloca como Cristo, com C minúsculo, que cada um de nós somos, a gente consegue enxergar as coisas de longe. E aí o que acontece? A gente consegue resolver os problemas, as dificuldades, porque a gente tem ali um afastamento emocional, que é a função que o psicólogo faz, a pessoa que faz a escuta fraterna no grupo espírita, ou alguém de fora que a gente talvez tenha essa capacidade de contar, essa condição de contar, e a pessoa escuta, ela diz, mas fulano, você já pensou em fazer de tal forma? Mas por que você não diz isso? Então por que você não fala tal coisa? Porque alguém que está olhando de fora. A gente que está no meio ali, a gente não consegue ver saída. Então, a gente precisa viver o Espiritismo e compreendê-lo de uma forma mais profunda, para
para ver que aquelas coisas que são da experiência da personalidade fala do nosso egoísmo, fala do nosso orgulho, mas não fala da totalidade. Fica claro? Porque a totalidade que eu sou é muito maior do que isso, é profundamente maior. E se eu deixo de olhar para essa experiência total e eu fico olhando aquela coisinha pequena, aquilo acaba por me prejudicar muito e eu ando muito pouco, eu avanço muito pouco. Então, quando a gente destrói essa importância para as coisas do contexto, ou pelo menos reduz as suas proporções, nessa hora é aí que a gente consegue combater o egoísmo. E aí eu escuto das pessoas assim: mas Adriane, é muito difícil mudar. Ele falou que é difícil, né? Na frase anterior aqui, que é uma das mais difíceis de transformar. É verdade, é difícil. Você não está errado, não. É difícil. Mas se você faz isso aqui, ó, já tem até a receita do bolo aqui. Se você começar a entender bem o Espiritismo, você consegue olhar as coisas de um outro ângulo. Então você muda a perspectiva, você gira e olha diferente. Então nessa hora você consegue combater o egoísmo, ainda que em proporções menores no primeiro momento, para proporções maiores em outras oportunidades, né? Mas eu já comecei. Para mim já é algo que eu estou fazendo um ataque direto. Eu já estou investindo nesse trabalho, já estou me melhorando cada vez mais. E aí? O problema é que às vezes a gente fica com a mente fechada, né? A gente fica com a mente fechada, porque a gente se permite deixar isso acontecer. O orgulho, o materialismo, o egoísmo está sempre vivendo mais, ele está se colocando acima, ele está vivendo, ele está indo na frente, e a gente fica naquela mesmice, rememorando histórias, não se libertando, não tendo coragem de perdoar, nem a si e nem ao próximo, né? Porque, pasmem, a gente tem muita dificuldade de perdoar a nós mesmos também, muito, tá? Então a gente tem dificuldade, a gente vai vivendo nisso, e aí a gente acaba com a mente fechada, né? Então esse enxerto, o que ele pode acontecer? Ele pode até ser feito, mas não tem seiva, e aí ele não consegue brotar, ele não consegue fazer a conexão, ele não se junta. A palavra que me veio é amalgamar, mas como é uma palavra muito feinha, chatinha de falar, eu vou usar se juntar, tá bom? Mas é essa mimetização, é essa mistura, que aí você não sabe dizer muito o que é o que, mas ele está ali, fazendo parte daquilo. Então, não tendo seiva, aquilo não brota, aquilo não se ajusta, não complementa, não acresce, tá? Eu até tenho a disposição, mas aquilo não me cabe, aquilo não me aquece. Então, a transformação espiritual depende do quê? Do desejo, da vontade, da disposição íntima. Ah, mas eu quero melhorar. Você quer mesmo? Tá, vamos pegar a questão 911 do Livro dos Espíritos. Não trouxe ela aqui, mas vou falar com minhas palavras. 911, que ela diz que nós dizemos que queremos, mas ficamos muito felizes quando aquilo que dizemos que queremos não acontece. Porque quando aquilo que dizemos que queremos acontece, a gente precisa assumir responsabilidade. E às vezes a gente foge por essa proposta de responsabilidade. Porque enquanto eu não cresci um tantinho mais, eu fico na mesmice. Então é como se eu não sei, então a responsabilidade não é minha. Então a gente fica como que patinando na vida, sem viver uma experiência completa, que já está à nossa disposição, que já está ali para ser vivido. Então eu digo que quero, mas fico bem feliz quando aquilo que eu digo que quero não acontece. Eu me comprazo, eu fico feliz com o mal que ainda habita em mim, com as coisas serem como sempre foram. Ok? Então acho que isso é algo muito potente para a gente para a gente parar e refletir. Mas e aí? De repente você pode estar se perguntando, ok, mas e agora? Para
parece que eu perdi tempo na vida, parece que eu não fiz tudo que eu podia ter feito, será que eu aproveitei as coisas? E agora, como é que eu faço, né? Eu gosto a Joana de Ângeles tem uma frase que ela diz assim: não te preocupes se acaso teus dias não foram bem aproveitados. Estou falando com as minhas palavras, alguma coisa e outra, mas ela é mais ou menos assim. Começa a partir do que você tem agora, do lugar onde você se encontra. Quer dizer, eu não preciso chegar a um ponto de ficar muito conhecimento, muito lapidado para começar a trabalhar. Eu vou partir do lugar onde eu me encontro. Aonde eu me encontro? Aqui. A partir daqui eu vou fazer a minha caminhada para frente. Aonde que eu me encontro? Mais aqui. Vou fazer a partir daqui. Então eu não vou esperar crescer mais. Eu vou do lugar onde eu me encontro. Isso implica em não ficar preso no sentimento de culpa. E a Joana diz: não perca tempo no tempo que passa. Não fique preso no sentimento de culpa, porque ele te atrasa. Então, olhar para a vida para frente. E, curiosamente, encontrei uma palavra, uma fala de Paulo de Tarso que diz exatamente a mesma coisa. Olha isso. Ele traz isso no Evangelho de Filipenses, capítulo 3, dos versículos 13 a 14. Irmãos, não penso eu mesmo que eu já tenha alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Esse chamado celestial aconteceu só com Paulo de Tarso? Não. Esse chamado, ele acontece conosco, diuturnamente, todos os dias, porque, de novo, as oportunidades de enxertia estão postas aí para serem imersas, acopladas, para que a nossa seiva faça a integração. Mas a gente acaba ficando preso naquilo que a gente talvez não tenha dado conta em algum momento. Em tal momento eu cometi um erro e eu fico preso naquele erro. Eu não avanço, porque aquilo não me permite o perdão, não me permite avançar. Então, é o que ele fala. Eu também já olho para mim e vejo que eu não atingi a perfeição, porque o mal que eu quero, esse eu ainda... O mal que eu não quero, oh meu Deus, confundi até Paulo de Tarso. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço, mas o bem que eu já quero, esse eu ainda não faço. Mas eu já quero. O querer está posto como uma intenção. E aí eu reconheço que eu não alcancei a perfeição. Tem muita coisa para melhorar. E é bom que a gente tenha essa noção. Porque se a gente dizer assim: olha, eu já estou num nível tão evolutivo, assim, tão alto, que não tem mais nada para fazer na minha personalidade. Talvez, assim, eu, por ser um espírito muito elevado, Deus me trouxe na Terra, né? Porque eu vim aqui para ajudar as pessoas, eu estou em missão. Muito provavelmente a gente esteve com o ego extremamente inflado, né? Então, isso é algo que não é por aí, porque a gente fica com aquela venda nos olhos e não percebe-se a si mesmo. Então, sim, eu reconheço que eu não alcancei a perfeição. E está tudo bem, porque um espírito do nível de Paulo, dizendo que ele não tinha alcançado a perfeição, a gente pode imaginar que ele, que é o espírito mais elevado, provavelmente, tem uma percepção de si maior, enquanto que a gente está no início aí do processo. Nós não somos menores no ponto de vista de valor, em nenhum momento, né? Porque para Deus somos os mesmos, o valor é o mesmo, mas às vezes a gente tem ainda que coisas para fazer. Mas se eu prossigo adiante e o meu alvo está na minha mente, eu estou perseguindo ele, eu certamente vou alcançar o meu prêmio celestial. E ele também fala algo similar a isso na questão 1009 do Livro dos Espíritos. É uma resposta enorme, enorme. Tem vários espíritos respondendo. E ele começa a sua resposta falando assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão.
as duas asas do progresso, né? Então, gravitar para a unidade divina é unir-se a Deus, tal qual Paulo de Tarso um dia disse: hoje já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, porque ele se sentiu mimetizado, ele se sentiu amalgamado na experiência com Cristo, né? Então ele estava ali nessa conexão, né? Essa proposta célula a célula, vamos assim dizer, com o Cristo, que é representante do divino na Terra. Então, esse é o nosso objetivo. Atingiremos todos nós, a depender do nosso trabalho, do nosso esforço, mais cedo ou mais tarde. Mas está no nosso querer seguir o Cristo agora ou daqui a minutos. A gente pode fazer isso o quanto antes, porque se assim fizermos o quanto antes, nós ficaremos felizes mais rápido, mais felizes ainda, mais inteiros, mais leves, mais em paz, porque a consciência ela vai se alinhando. Porque se eu não faço o que eu vim para fazer, eu sinto a consciência pesada. Então a consciência vai se alinhando e nós vamos nos sentindo em paz com aquela que nos direciona para o lugar onde a gente tem que chegar. Agradeço a atenção de todos, espero do fundo do coração que de alguma maneira tenha sido útil, né? E vamos orar, né? Orar para que a espiritualidade nos traga estímulo, nos traga propostas de crescimento, né? Nos traga aí aquilo que a gente tem necessidade, de modo muito particular. Mestre amado Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, imbuídos da necessidade, do sentimento de fazermos algo por nós. Reconhecemos, Senhor, que esse movimento, essa proposta é algo inato nos nossos corações e nas nossas mentes. No entanto, reconhecemos igualmente que temos dificuldade de quebrar barreiras, de suplantar as nossas experiências do passado, de abandonar a culpa que carregamos no nosso coração e na nossa mente. Sim, Senhor, temos percebido que essa experiência que nos atravanca ao passado tem se sustentado nos séculos a fim. Mas hoje, Senhor, iluminando as nossas consciências pelo Espiritismo, que Deus, em sua infinita misericórdia, permite vir à Terra, conhecemos um pouco mais, entendemos um pouco mais sobre a nossa destinação, do para que viemos aqui e o que é que devemos transformar. Dessa feita, Senhor, te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a manter firme a fé, a confiança e o olhar para conosco de compaixão, não no sentido de nos perdoar, no sentido de passar a mão na nossa cabeça e dizendo que não precisamos fazer esforços, mas pelo contrário, a autocompaixão no sentido de compreender, acolher e nos estimular a crescer um pouco mais, a dar um passo adiante. Ajuda-nos, Senhor, a ficarmos firmes no otimismo e nesse movimento de trabalho interior. Ajuda-nos uma vez mais a sermos aqueles que temos a mente conectada a Ti e não aos nossos problemas, ao nosso mundo ainda alinhado com as questões terrenas. A gratidão por aqui estarmos, por termos escolhido esse momento. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja.